boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Dando continuidade à nossa aula, hoje vamos falar sobre departamentalização. O departamento, ele significa uma área ou um segmento distinto de uma empresa sobre a qual um administrador, seja um diretor, seja um superintendente, seja um gerente, seja um chefe, seja um supervisor, ele tem autoridade para o desempenho das atividades específicas daquele local. Ele é tão importante que várias empresas elas levam à risca e demonstram a importância desse setor dentro das empresas. Então você vai encontrar em algumas empresas aquele cara que é o diretor-geral, o superintendente, que ele vai cuidar das divisões da empresa, o gerente que vai cuidar de um departamento, um chefe que vai cuidar de uma seção, um supervisor que vai tomar conta de um setor específico. E nós temos os principais tipos de departamentalização. Temos a departamentalização por funções, por produtos ou serviços, por localização geográfica, por clientes, por fases do processo ou em termos de processamento, e também a departamentalização por projetos. A departamentalização por funções, ela consiste em agrupar várias atividades ou tarefas de acordo com as funções principais que são desenvolvidas dentro da empresa. E aí você pode identificar vários tipos de atividades em áreas específicas, como se eu tenho uma área de produção, eu poderia agrupar todas as atividades de produção dentro desse setor. Se eu tenho atividade de vendas, eu poderia agrupar todas as atividades de vendas. Se eu tenho uma atividade de finanças, o ideal é agrupar todas as atividades que envolvem as finanças. A ideia é que a divisão do trabalho ela faça com que a organização ela se departamentize. E essa departamentalização ela vai ser de acordo com os critérios de semelhança de funções. E essas atividades elas vão ter que ser agrupadas e identificadas pela mesma classificação funcional, como se fosse a questão da produção, de vendas, de finanças e a correlação que elas têm em conjunto. E esse tipo de departamentalização por funções ele é muito utilizado como um critério para organizar as atividades empresariais. E a departamentalização ela apresenta algumas vantagens e ela permite que haja um agrupamento de vários especialistas sob uma única chefia comum quando a sua atividade ela é extremamente especializada. A departamentalização ela também garante a plena utilização das habilidades técnicas das pessoas, pois se baseia no princípio da especialização operacional. Ela permite a economia de escala pela utilização integrada de pessoas, máquinas e produção em massa. Ela orienta as pessoas para uma atividade específica, concentrando sua competência de maneira eficaz, além de simplificar o treinamento pessoal. É óbvio que ela é indicada para circunstâncias estáveis, de poucas mudanças e que requeiram desempenho contínuo das tarefas rotineiras. É aconselhado para empresas que tenham produtos ou serviços que permaneçam inalterados por um longo prazo de tempo. Ela reflete elevado nível de auto-orientação e de introversão administrativa por parte da organização. E a departamentalização funcional, ela também apresenta algumas desvantagens. Uma das desvantagens que ela apresenta é a redução da cooperação interdepartamental. Ela reduz a cooperação interdepartamental e cria barreiras entre os departamentos em virtude da ênfase nas especialidades. Essa estrutura ela é inadequada quando a tecnologia e as circunstâncias externas elas são muito mutáveis ou imprevisíveis, ou seja, que vivem mudando o tempo todo. Esse tipo de departamento ele dificulta a adaptação e a flexibilidade às mudanças externas, pois a sua abordagem introvertida ela não percebe nem visualiza o que acontece fora da organização ou de cada departamento. E outro problema que ela também apresenta é que ela faz com que as pessoas elas focalizem seus esforços sobre suas próprias especialidades em detrimento do objetivo global da empresa. Normalmente esse tipo de departamentalização ele é aconselhado para empresas que tenham poucas linhas de produtos ou que ofertem poucos tipos de serviço e que permaneçam inalteradas por um longo período de tempo. Na departamentalização por produtos e serviços, esse tipo de departamentalização ele envolve uma diferenciação e agrupamento de atividades de acordo com o resultado da organização
e de acordo com o produto ou serviço que é realizado, que é produzido, que é entregue ao mercado de consumo. Todas as atividades requeridas, elas servem para suprir um produto ou um serviço, e todas as atividades requeridas para suprir um produto ou um serviço, mesmo que eles não sejam alinhados, eles sejam dissimilares, elas devem ser agrupadas no mesmo departamento. E se essa empresa ela tiver o propósito de produzir vários tipos de produtos diferentes, cada produto ele deve ser agrupado, cada atividade desse produto ele deve ser agrupado em cada um do departamento referente àquele produto que foi produzido. Esse agrupamento de atividades da organização pelos produtos ou linha de produtos, ele vai facilitar o emprego da tecnologia, o emprego de máquinas e equipamentos específicos, a questão do conhecimento, da mão de obra, e vai permitir a intensificação de esforços e a concentração que aumentem em muito a eficiência da organização. Algumas empresas industriais, eles denominam essa departamentalização como departamentalização por serviços. A diferença é que o agrupamento das atividades ele vai se basear nos serviços prestados em vez dos produtos. Você nota que, vamos lá, um hospital ele tem área de produção, mas a função maior dele seria a prestação de serviço. Então os hospitais eles costumam departamentalizar suas atividades por serviços como cirurgia, radiologia, pediatria, tocoginecologia, psicologia, neurologia, clínica médica. Enquanto algumas empresas elas podem departamentalizar por alimentação, por vestuário, por alojamento, por assistência médica. Um banco, por exemplo, ele pode departamentalizar suas operações em contas correntes, câmbio, cobrança, empréstimo. Uma instituição de ensino ela pode departamentalizar suas atividades em curso fundamental, curso de secretariado, curso de aperfeiçoamento técnico, curso tecnológico, curso de bacharelado, curso de licenciatura. E a departamentalização por produto, ela apresenta algumas vantagens. O primeiro é a fixação das responsabilidades dos departamentos para um produto ou uma linha de produto ou serviço. O departamento ele será avaliado pelo sucesso do produto ou o tipo de serviço que ele presta. O executivo maior de cada departamento ele é orientado para todos os aspectos básicos de seu produto, como a comercialização, o desenvolvimento, o custo, a lucratividade e o desempenho. Esse tipo de departamento ele também facilita a coordenação interdepartamental, uma vez que a preocupação básica ela é o produto. E as diversas atividades departamentais elas se tornam secundárias e precisam sujeitar-se ao objetivo principal. Esse tipo de departamento ele facilita a inovação, que requer a cooperação e comunicação de vários grupos contribuintes para o produto. Ele é indicado para circunstâncias externas imutáveis, pois ele induz a cooperação entre especialistas e a coordenação de seus esforços para o melhor desenvolvimento do produto. E as desvantagens da departamentalização por produtos é que ele dispensa os especialistas em subgrupos orientados para diferentes produtos, o que vai provocar uma duplicação de recursos e órgãos com um evidente aumento dos custos operacionais. Ele aumenta o custo operacional das empresas com poucos produtos ou linhas de produtos disponíveis para o mercado. Ele provoca problemas por conta dos temores e ansiedades quando uma situação de instabilidade externa ela influencia as atividades da empresa. E essa instabilidade externa ela pode deixar o funcionário com medo de ficar desempregado, com medo de não poder ascender nem melhorar a sua carreira dentro da empresa. E por último, esse tipo de modelo ele enfatiza a coordenação em detrimento da especialização. A departamentalização geográfica, também conhecida como departamentalização territorial, regional ou por localização geográfica, ela requer uma diferenciação e um agrupamento de atividades de acordo com a localização em que o trabalho será desempenhado ou essa área geográfica ela vai ser atendida pela empresa. Ela é geralmente utilizada por empresas que cobrem grandes áreas geográficas de atuação e cujos mercados eles estão externos. Quem normalmente utiliza esse tipo de departamentalização são as empresas multinacionais que utilizam essa estratégia
para suas operações fora do país em que estão sediadas. Normalmente ela é mais utilizada para as empresas que trabalham com a parte de produção e de vendas, e ela é pouco utilizada pelas empresas que trabalham na área financeira. E ela tem as seguintes vantagens: ela consegue se ajustar às condições e às necessidades locais, tanto quanto às necessidades regionais. Ela permite fixar a responsabilidade de lucro e desempenho da mesma forma que a organização por produto. Apenas a ênfase é colocada no comportamento regional e local. E ela encoraja os executivos a pensarem em termos de sucesso territorial, ou seja, o sucesso na área onde eles estão atuando. Ela é indicada para firmas de varejo, desde que certas funções como compras e finanças elas sejam centralizadas em outro local. O desenho organizacional na base de departamento territorial, ele pode acompanhar as variações regionais e as locais sem grandes problemas. Como cada divisão ela opera em um território, como se fosse uma companhia independente, cada gerente de divisão regional ele pode tomar decisões adequadas e adaptadas às diferenças regionais onde ele esteja situado. As desvantagens é que ela deixa em segundo plano a coordenação dos aspectos de planejamento, da execução ou do controle de toda a organização em face ao grau de liberdade e de autonomia que ele é colocado pela gerência regional das filiais. A departamentalização territorial ela ocorre principalmente nas áreas de marketing e de produção. Aí temos a departamentalização por clientela. Essa organização na base da clientela, ela envolve uma diferenciação e um agrupamento das atividades de acordo com o tipo de pessoa ou o tipo de pessoas para quem o trabalho ele vai ser executado. As características dos clientes, como a questão da idade, do sexo, do nível socioeconômico, do tipo de consumidor, eles vão ser a base para esse tipo de departamentalização. A departamentalização por clientes ela reflete o interesse pelo consumidor do produto ou serviço que será oferecido pela organização. E esse é um critério importante quando a organização ela lida com diferentes classes de clientes, com diferentes características e necessidades e demandas diferentes de seus clientes. A departamentalização por cliente, ela divide as unidades organizacionais para que ela possa servir a diferentes clientes, principalmente quando esses clientes eles requerem diferentes métodos e características de vendas, características de produtos e às vezes serviços organizacionais. A estrutura centralizada no cliente ela é a mais indicada. As vantagens desse tipo de departamentalização é que a satisfação do cliente ela vai ser o aspecto mais crítico da organização. A departamentalização por cliente ela é a abordagem mais extrovertida da organização, mais preocupada com o cliente do que consigo mesmo. O negócio ele depende de diferentes tamanhos ou características de produtos ou serviços que variam conforme o tipo e o tamanho da sua clientela. Ele é muito mais importante do que os produtos e serviços que devem ser adaptados às suas exigências, às suas demandas, principalmente quando os clientes podem ser indivíduos, organizações ou até o próprio governo que pode comprar esses produtos ou contratar esses serviços. E essa vantagem ainda é que ela permite que a organização ela consiga concentrar seus conhecimentos sobre as distintas necessidades, tanto quanto as exigências de seus canais mercadológicos para poder atender a sua clientela, para poder atender ao seu cliente. Como desvantagem, outras atividades da organização, como a questão da produção, como a questão das finanças, elas podem se tornar secundárias ou acessórias diante da preocupação compulsiva pelo cliente. Ô passarinho maravilhoso, cante mais. Os demais objetivos da organização, como a questão da lucratividade, da produtividade e da eficiência, eles podem ser deixados de lado ou sacrificados em função da satisfação desse cliente. A departamentalização por processo, também conhecida como departamentalização por fase do processo, por processo ou ainda por equipamento, ela é frequentemente utilizada nas empresas industriais, nos níveis mais baixos da estrutura organizacional, nas áreas de produção ou de operações. A diferenciação e o agrupamento eles são feitos por meio de uma sequência do processo produtivo ou operacional, ou ainda por meio de um arranjo da disposição racional dos equipamentos que serão utilizados.
É o processo de produção dos bens e serviços que vai determinar a estratégia de diferenciação e também de agrupamento. E esse processo ele é visto como um conjunto de atividades estruturadas e destinadas a resultar em um produto específico pré-determinado ao cliente ou mercado. E o processo ele também pode ser visto como uma série de atividades que fornecem valor ao cliente final, ao consumidor. Lembrando que nesse contexto aqui, o cliente ele não é só visto como aquele cliente externo, aquele que consome, mas também um cliente interno, que é aquele que ajuda na produção dos bens e na produção dos serviços. E as vantagens estão relacionadas à questão de você buscar sempre uma melhoria contínua desses processos. Você readequá-los às novas tendências de mercado, às novas tecnologias, a refazer, buscando a melhoria desses tipos de processos, seja um processo na construção de uma casa, seja um processo na elaboração de um novo produto, na colocação de um produto no mercado, na melhoria desse produto no mercado. Vocês veem os casos aí dos computadores, dos celulares, dos videogames que passam por ciclos onde a tecnologia ela é melhorada, a tecnologia ela é incorporada às novas tecnologias para atender às exigências do seu público-alvo, dos seus consumidores. E a desvantagem é que você vê que o ciclo tecnológico ele é muito mais rápido. Então, um computador, a parte de hardware dele, ela se torna obsoleta muito rápida. E tanto quanto a questão de software. O software ele passa por uma evolução constante, uma atualização constante. A departamentalização por projeto é quando existe uma destinação de uma equipe, de um volume grande de recursos que vão estar alinhados durante um determinado período, às vezes até longo, para a concretização de um objetivo de um projeto. Como às vezes um produto ele é de grande porte e exige um planejamento individual e detalhado e com um extenso período para a sua execução, cada produto, dependendo do seu tamanho, ele pode ser tratado como um projeto especial sob encomenda. A gente vê que às vezes o desenvolvimento de uma vacina, o desenvolvimento de um medicamento, ele tem uma equipe específica para trabalhar no desenvolvimento daquela pesquisa, da questão do acompanhamento da evolução da pesquisa, da aplicação da vacina, a evolução, a geração de anticorpos. E isso é um tipo de trabalho por projeto. A gente vê às vezes que também tem aquela equipe de projeto que vai projetar a construção de um prédio, um edifício imenso com todos os requisitos diferenciados de acordo com a demanda daquele cliente, a construção de embarcação, de um navio, de uma aeronave espacial que vai até a Lua ou que vai até outro planeta. Isso é o direcionamento para o projeto, um projeto específico para atender determinada necessidade, determinada demanda. A vantagem é que existe uma enorme concentração de diferentes recursos em uma atividade complexa e que exige pontos definidos de início e de término com datas e prazos que já estão pré-determinados. Cada projeto ele tem um ciclo de vida específico. É o tipo de departamentalização que vai orientar para resultados. Você vai ter que trabalhar com prazo, início, meio e fim e apresentar os resultados que foram demandados naquele projeto. As desvantagens do projeto é que cada projeto ele pode ser único ou inédito. E simplesmente pelo fato de ele ser único e inédito, ele pode envolver muitas habilidades e conhecimentos que são dispersos à empresa. E a gente sabe que com o passar do tempo, esse projeto ele pode passar de uma fase a outra dentro do próprio ciclo de vida dele dentro da empresa. O problema é que quando acaba um projeto, quando esse projeto termina, a empresa ela pode ser obrigada a dispensar o pessoal ou ter que paralisar as máquinas e equipamentos se não tiver outro projeto em vista. Que a gente sabe que às vezes isso é muito comum. E além dessa descontinuidade, o agrupamento por projeto ele ainda pode provocar uma forte dose de ansiedade e angústia nas pessoas, porque existe uma imprevisibilidade do futuro no emprego. Se o projeto aqui acabar e se não tiver uma continuidade, não há garantia de que o emprego dessa pessoa, talvez pelo fato de ele ser muito especializado, ele não consiga avançar no emprego e infelizmente ele seja demitido. E aí ele vai ter que procurar outro local para trabalhar, outro projeto em outra instituição que estejam propondo um projeto próximo daquele que ele trabalhou
e que exija as especialidades dele para que o projeto ele ande, ele flua.